No verso 16 e 17 diz que quem deitasse com uma mulher com falsas promessas, se alguém casar com ela, entre outras, teria que pagar um dote e casar com ela, né? Ou seja, esses camaradas que dizem para as namoradinhas, né? Ó, se tu me ama, me prova que tu me ama, e tirasse aí a virgindade da menina e não casasse com ela, esse camarada teria que casar com ela. E detalhe, se o pai não quisesse que ele casasse, não queria ir na família, esse camarada teria que pagar os dotes das mulheres virgens, né? Ou seja, o que é dote da mulher virgem? É quando você paga um dote para a família para prometer ela em noivado, né? E se você não tivesse o dote, você teria que deixar ali um sinal que você ia correr, trabalhar para ter um dote para voltar, né? Muitos estudiosos dizem que isso aconteceu na morte da cruz. Ou seja, quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele deixou o pano. O pano seria dizendo que ele estava indo buscar o dote para buscar a noiva, né? Ou glória, algo profético, né? Então o indivíduo teria que pagar o seu pai em dinheiro, ia ter que se virar, né? Muitos pecados hoje não existiriam, não teria tanta frequência se isso fosse lei até no Brasil. 18 e 20 do capítulo 21. Toda a prática de feitiçaria, os feiticeiros deveriam morrer, tá? E qualquer que adorasse outro Deus que não fosse o Deus de Israel deveria ser morto. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Por isso que muita gente fala assim, mas existe tolerância religiosa e o cristianismo, irmão, não existe culto econômico, não tem. A gente pode respeitar as pessoas, mas eu não posso ser cristão e frequentar outro tipo de culto, é pecado. Jesus era judeu, né? Então a própria palavra de Deus diz lá em Apocalipse que fica entre os que ficaram de fora, lá em 21 verso 8, a partir do verso 8 vai dizer, ficaram de fora os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões. Então os feiticeiros, eles estão na lista que não herdarão o reino dos céus, porque Deus abomina quem mexe com entidade, com demônios e espíritos, tá? É abominável. E também lá no verso 19 também fala que todo aquele que praticasse zoofilia, né, com animais seria morto, né? O que é zoofilia, né? Sexo com animal, seria morto, porque era abominável. A Bíblia diz que os abomináveis não herdarão o reino dos céus. O que é abominável? É todo ato abominável, tá? Para Deus é abominável o que? Sexo no casamento, fornicação é abominável, sexo a três é abominável, não herdará o reino do céu. Então, e sexo com animal também é abominável, não herdará o reino do céu. Verso 21 e 24, não deveriam oprimir nem enganar, né? Não deveria nem oprimir nem enganar, porque eles mesmos já foram estrangeiros. Ou seja, fala sobre os estrangeiros. Se alguém estrangeiro chegar no meio do arraial, não era para oprimir nem enganar, porque eles mesmos já foram estrangeiros, então eles deviam dar exemplo, né, de tratar bem. E no verso 25 diz que não poderia cobrar juros de pobre ao emprestar dinheiro, né? Fala assim, e quando for emprestar dinheiro ao pobre, não seja por ele um agiota, né? Deus condena agiota. Irmão, que tem de crente dentro da igreja agiota é pecado. Você vai ter problema quando chegar lá no céu, porque você não está sendo justo. Se o irmão está precisando, primeiro que nós somos a noiva, somos família. Como é que eu vou emprestar o dinheiro para o meu irmão, sendo minha família, e querendo ganhar vantagem sobre isso? É pecado, tá? Então, agiotagem é pecado. Tem muito crente agiota na cidade de Joinville e por aí afora. Deus não conta com vocês. E também lá no verso 28 do capítulo 21, quando fala de deuses, não está falando de Deus pagão, tá? Lá, isso aqui é bem interessante, tem muita gente que confunde, tá? Lá no capítulo 22, no verso 28, vai dizer assim, ó, e os deuses não amaldiçoará os príncipes dentro do teu povo, não maldirá. Tem algumas traduções aqui que fala os deuses, tá? Mas a tradução correta aqui é juízes, tá? Se você tem uma tradução aí que lá no capítulo 22 e no verso 28 está falando de deuses,
com letra minúscula, não está falando de deuses pagãos, está falando de juízes, tá? Que depende da tradução da tua Bíblia, aqui vai estar escrito deuses no verso 28, mas tem tradução, a tradução no original é os juízes, não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás, ou seja, são aqueles camaradas que Deus levantou acima do povo para julgar o povo, não é para tu amaldiçoar os juízes, os deuses, né? Tem muita gente que lê aqui e faz confusão, dependendo da tradução da tua Bíblia, ali não vai estar escrito juízes, vai estar escrito deuses, tá? E também no verso 29 do capítulo 22 vai estar escrito assim, tudo que é primícia, frutos do teu trabalho é dado ao Senhor, ou seja, o dízimo, né? Primeiro dá ao Senhor. E todo primogênito é consagrado ao Senhor. Tu teve um filho, é teu primeiro filho, consagra ao Senhor. O animalzinho lá teve primeiro filhote, consagra ao Senhor. Tudo que nascer primeiro é do Senhor. Então este foi aí o capítulo de número 22. Agora nós vamos para a lei morais e ética do capítulo 23, que é a continuação do 22, tá? Então já começa dizendo para não ser falsa testemunha, né? E não fazer aliança com o ímpio para falar mal de alguém, ou seja, está falando de murmuração, não seja murmurador. Também é um mandamento de ética, né? Hoje a gente fala sobre caráter, que a gente sabe, tem muita gente que não acredita na Bíblia, irmão, mas aonde que a gente sabe que falar falsa testemunha de outro é antiético, é errado, porque está na Bíblia. Então a Bíblia, ela é a base da ética moral, ela é a base da ética legislativa, é a Bíblia, é a base, tá? Então ele já começa dizendo lá no capítulo 23, né? Não admitirá falso rumor e não porás a tua mão com ímpio, ou seja, se viu um estrangeiro lá, me dá uma ajudinha, eu te dou um valor X para tu dizer, né? Tá falando de calúnia aqui, ó. Não pode, é pecado. Então não faça, não murmure, não fale aquilo que você não tem prova. E que tem de crente murmurador hoje, né? Irmãos, é complicado. Eu já ouvi de pessoas caluniando pastores, homens de Deus, sem saber se é verdade ou não, e às vezes quem falou foi o ímpio. Porque eu estava no carro hoje e eu dei carona para um fulano, hoje o camarada congregava com o pastor tal e contou tal. Falei, e esse cara é crente? Não, ele está desviado por causa disso. Cuidado, sai dessa. Todo pecador tem uma justificativa, quer ter uma justificativa. Então, foge desse povo aí, tá? Te afasta deles. No verso 2 diz que não devemos seguir a multidão por rumores, por notícia, porque pode ser falsa. Então, nunca siga a massa, porque pode ser notícia falsa, né? Nem seguirás a multidão para fazeres o mal, porque tu não sabe se é verdade, né? Às vezes você está passando de carro, a multidão está batendo num cara lá, o que aconteceu? É ladrão, pegou roubando, aí tu tira o capacete e vai lá bater no cara também. Quantas vezes a gente vê isso? É errado, você não sabe se é verdade ou não, tu chegou na metade do caminho, né? Aconteceu uns 3 anos atrás, que falaram sobre uma mulher que estava roubando uma menina. Essa mulher tinha cabelo vermelho e ela era uma feiticeira. Aí uma mãe de uma menina de 5 anos vai no salão cabeleireiro pintar o cabelo de vermelho, e ela está saindo com a Bíblia porque ela ia por círculo de oração. Quando ela passa na rua, e essa notícia foi em São Paulo, começa a correr a vizinhança, eles batem nessa mulher, lixam a mulher, e quando vão ver o livro preto na mão dela, era a Bíblia Sagrada, e nem bruxa ela era, e nem era mulher, mas por uma falsa notícia, a mulher perdeu a vida. É só você clicar no Google, tem essa história. Então tem que cuidar, irmãos, vigia, tá? Bora lá. No verso 3 vai dizer que tem que ser totalmente justo no julgamento entre pobre e rico, tem que ser parcial. Você não pode puxar o saco do lado do rico só porque ele tem dinheiro, porque ele vai te beneficiar depois, mas também não pode ser beneficiar do pobre por tadinho, é pobre. Não, é ser parcial. Cada um tem os seus problemas. Se o cara é pobre é porque ele é pobre, se o outro é rico é porque é rico. Cada um tem as suas coisas na terra. Cada um tem os seus porquê. Então eu não posso julgar a pessoa pelo que ela tem, tá? Mas sim pelas atitudes, o que ela fez, tá? Eu tenho que ser imparcial. Verso 4 e 5 vai dizer:
se encontrar um animal ou a propriedade do teu inimigo perdido, vai deixá-los perdidos? Ao contrário, se você encontrar uma propriedade do perdido, pegue e entregue, né? Olha, tremendo, a Bíblia diz ao contrário. Quantas vezes, né? É de fulano, deixa pra lá. A moto de ciclano, deixa pra lá. A bicicleta do fulano ficou aqui, deixa pra lá. Não, faça você a coisa certa, pegue e entregue. Às vezes o camarada tá aflito, tá atrás lá e não sabe onde que tá. Seja sábio, né? Roubar a moto do teu vizinho, e tu não gosta do teu vizinho. Daí um dia tu tá indo no mercado e encontra a moto do teu vizinho com uma outra pessoa. Nem vou me envolver. Não, fala pro teu vizinho, ainda que tu não vai com a cara dele. Querido, encontrei tua moto na casa de tal, vai lá, tá lá. Então, e hoje as pessoas, não quero me envolver, até quando a coisa acontecer com elas. Aí você vai ver, né? Porque pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então, se não é comigo, deixa. Então, nós temos que andar em unidade. Faça para os seus e terá um valor bom de Deus, que Deus vai te olhar do céu. Verso 6 também vai dizer que os pobres não devem ser oprimidos por serem pobres. Vamos pisar, né? Não pode. Temos que ser justo, tá? E também fala lá no verso 8 sobre suborno. O suborno não é só dinheiro, né? Mas também aquele favor. Aquele ditado, uma mão lava a outra. Não devemos aceitar suborno nenhum, nem seja dinheiro ou seja em favores de homens. Toda pessoa, né? Eu vou tocar num algo polêmico aqui. Tem muita gente que sobe no presbitério, tem muita gente que sobe a diácono por favor de homens, e ele se torna refém dele porque ele deu uma forcinha, ele ajudou. Isso é suborno, é corrupção. A pessoa que está te propondo isso é corrupta, e você que está aceitando é corrupto. Ou seja, você é um presbítero agora, mas é um presbítero de mentira. Por que um presbítero de mentira? Porque você tem o requisito ali: teologia, escola bíblica, batizado no Espírito Santo. Se você não tiver essas três, você foi levantado pelo homem. Então, perante a igreja, você é presbítero, porque a igreja não sabe a maracutaia. Mas perante Deus, você é um presbítero, um diácono de mentira. Deus, você não tem autoridade de Deus sobre a tua vida. E é por isso que você vê tanto presbítero e diácono estragado nas igrejas, porque foram levantados pela corrupção e não pela verdade. Feliz o homem que é levantado pela verdade segundo as leis de Deus, tá? Bora lá, ainda no capítulo 23. Deixa eu ver mais que eu anotei tanta coisa, gente. Verso 11. O verso 11 vai dizer que eles deviam trabalhar por 6 anos e descansar a terra no 7º, tá? Então, no 7º ano eles não deviam semear, só deixar a terra descansar. Alguns estudiosos dizem que o cativeiro de Israel na Babilônia foi um acerto de contas de Deus com o seu povo, por eles depois de um tempo não terem mais cumprido. Ou seja, na primeira vez que o povo se rebelou contra Deus, eles até voltaram, né? Olha a minha esposa aqui atrás, ó. Então, na primeira vez, eles até voltaram a adorar a Deus, mas eles não voltaram mais, não pararam mais de plantar. Então, eles não seguiram mais essa lei. Então, alguns estudiosos estão dizem que os 70 anos que eles ficaram na Babilônia, presos lá, por causa de Nabucodonosor, foi por causa desses 7 anos que eles não pararam mais. A primeira vez que o povo se rebela contra Deus, depois ele até volta várias vezes e se desvia, volta, se desvia, e Deus levanta. Lembra do livro de Juízes? Deus sempre tem que estar levantando o juiz para trazer o povo de volta. O povo tinha um coração duro, eles não respeitaram mais. Então eles vão para a Babilônia agora pagar essa dívida aí, porque eles trabalhavam direto, eles não paravam mais no 7º ano. Eles trabalhavam e hoje ainda trabalham direto, eles não param no 7º ano na colheita, tá? Também lá no verso 14 e 19 do capítulo 23, vai ser instituída ali as 3 festas que correspondem ao nosso mês de abril, né? Então no mês de abril eles teriam que observar as 3 festas. A cada 7 dias era uma festa diferente. A primeira seria a Páscoa, que é a festa da passagem, né? Que é quando o povo sai do Egito e vai para o deserto. A festa dos pães asmos, né? Quando o Senhor institui no deserto, dá pães para eles lá, para eles pedirem o perdão lá. E também as festas das primícias.
Então essas 3 festas aí é instituída no versículo 14 ao 19 do capítulo 23. E também no verso 20 a 33 vem a instrução, né, que Deus vai pedir lá no capítulo 24, né? Na verdade ele escreve antes isso aqui, mas isso aqui foi falado no capítulo 24, não está cronológico, né? Essa instrução aqui é dada no capítulo 24, porém está no capítulo 23. Eu já vou explicar direito isso aí depois para você. Então aqui um anjo, ele vai dar instrução para o povo. Entre o versículo 20 a 33, a instrução diz que um anjo, quando fala de que vai vir um anjo e vai perdoar os pecados ou não vai receber o perdão, né? Está dizendo que esse anjo aqui seria Moisés, né? Já outros dizem ser a figura de Cristo, porque só um Deus podia perdoar pecado. Essa instrução é para o povo seguir enquanto segue para a terra prometida. Então lá no capítulo 20, no versículo 20, aliás, ele diz assim, ó, eis que eu envio um anjo diante de ti, né? Alguns teólogos falam que é Moisés, outros dizem que é Cristo, porque só Cristo podia perdoar ou não perdoar pecado. O homem não tem poder de perdoar pecado, né? É por isso que nós, evangélicos não, né? Não sou evangélico, sou cristão. Por isso que nós, cristãos, não temos o costume de confessar, igual os católicos se confessa com o padre para receber o perdão, porque o único que pode perdoar é Deus, é Cristo. O homem não tem poder de dar perdão, o homem tem poder de perdoar, mas em nome de Deus, somente Deus. O homem não pode dizer se perdoa ou não, somente Cristo pode perdoar em nome de Deus, tá bom? E então ele dá a instrução ali. Então essa instrução é até ele chegar à terra prometida. E no capítulo, então a gente vai entrar aqui no capítulo 24, mas antes de eu entrar no capítulo 24, eu quero deixar uma coisa bem clara para você aqui. Deus é Deus de organização. Deus é organizado. Deus, ele para o povo perante o Monte Sinai e eles ficam ali muitos dias. Você viu que eles chegaram lá no número 19. Então eles ficam um tempão ali. Deus organiza o povo, dá instrução para o povo para depois levantar e caminhar, tá? Então Deus é organizado. O que eu aprendo aqui? Nunca faça nada na obra de Deus relaxadamente. Deus detesta preguiçoso. A Bíblia diz que os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Deus nunca levantou ninguém na Bíblia que não estivesse trabalhando, tá? Eliseu estava trabalhando, Isaías estava profetizando, Jeremias estava começando a fazer a sua obra, Oséias estava trabalhando, Neemias estava trabalhando. Então todos os profetas de Deus, todos eles não foram encontrados parados, dormindo numa rede, todos estavam trabalhando. Por isso que se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer para o Senhor, trabalhe, vai evangelizar, vai pregar, faça primeiro, depois Deus te exalta, tá bom? Então, porque a própria palavra de Deus diz em Jeremias 48, verso 10, diz o seguinte: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É o que está lá em Jeremias 48, 10, tá bom? Então, Deus não se agrada de pessoas que levam o seu ministério empurrado pela barriga, né? Eu vou falar algo só para nós aqui, não conta para ninguém. Tem muito músico que vai pagar um preço naquele dia. Sabe por quê? Eu sou músico, eu posso falar. O músico tem uma peça, eu não sei o que é, mas os músicos são terríveis. O músico só toca, não são todos, mas tem músicos na igreja só toca o que ele quer. Não ensaia, chega atrasado no ensaio, não estuda música e sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Tem essa raça aí, meu querido. Essa raça. Outra raça também que vai se dar mal no dia do juízo são os obreiros mentirosos. O pastor chama o camarada para ajudar a limpar o templo, sempre um está com dor de cabeça, outro diz que até para ir para o culto, não foi para o culto de ensino porque a mulher estava doente, aí o nome dele é analgésico, daí se ele ficar em casa com a mulher fica sarada, né? Tipo, desculpas tolas para não ir, né? Eles mentem, irmão. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então tem um povo aí, tem uma raça no meio nosso, na igreja, que esses já estão marcados que não vão subir para o céu.
são bons da desculpa, tá? Seja íntegro, seja o teu sim, sim e teu não, não. A Bíblia diz o que passar disso é do maligno. Então no capítulo 24, estamos quase encerrando já, no verso 1 ao 3, nós já vemos Deus chamando Moisés para uma conversa no monte. Enquanto ele conversa com o Senhor, os demais ficam adorando de longe, né? Ou seja, Arão e ali os anciões, né? Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões, eles vão ficar de longe, né? Eles se inclinam de longe, adoram de longe. Já Moisés não, ele entra no átrio dos santos e vai conversar com o Senhor. Meu, que tremendo. Deus fala: Moisés, acorda aí, sobe aqui que eu quero falar contigo. Já pensou, irmão, uma intimidade dessa com Deus? Moisés, com Deus, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés boca a boca. Isso está lá em Número capítulo 12. Meu, Deus fala com ele boca a boca. É tremendo isso aí. Então, já no versículo 1 ao 3, o Senhor chama Moisés, pega alguns homens e ele vai lá para conversar, e é lá em cima, né? Então ele vai passar ali as éticas morais, né, que a gente viu lá no capítulo 22 e 23, é agora. Lembra que eu falei para ti que não é cronológico isso aqui? Então, aqui no capítulo 24 é que Moisés está subindo, e tudo que Deus fala com Moisés lá em cima, ele passa para o povo no capítulo 22 e 23. Viu como é importante você estudar a Bíblia? Senão ia te dar um nó agora que você não ia entender. Mas como? Né? Moisés já não tinha dado? É porque não está cronológico, tá? Então, no versículo 3 já, ele dá os estatutos, né, a Moisés, que seriam as leis morais e éticas, que vimos no capítulo 22 e 23. E no verso 4, ele manda fazer um altar com 12 colunas representando as 12 tribos de Israel. Também no verso 7, a gente vai ver novamente, vemos a menção do início da Bíblia, sendo que a primeira menção da Bíblia, em Êxodo, está lá, a gente viu foi vista lá no capítulo 17 e no verso 14 de Êxodo, né? Então é a segunda vez que a gente vê a menção da Bíblia, o começo da Bíblia aqui, né? Capítulo 24, verso 7 diz assim, e tomou o livro, que livro é esse? Seria a Bíblia, do concerto, e o leu aos ouvidos do povo, né? Então aqui é a segunda vez que a própria Bíblia, que está começando a nascer, é a segunda vez que ela é descrita no livro na própria palavra, né? Ela é descrita então aqui no livro de Êxodo. A gente viu lá no capítulo 17, verso 14, que Deus manda ele escrever num livro, né, o que tinha acontecido sobre a guerra, quando ele ganhou dos amalequitas. Escreve num livro. Ele não falou escreve um livro, escreve num livro. Ou seja, por que num livro? Porque num livro vai estar escrito várias histórias em tempos diferentes, tá? Então é aqui que começa pela segunda vez a Bíblia aí, ela é descrita. E deixa eu falar, a palavra Bíblia, o nome Bíblia ainda não existe, porque o nome Bíblia é um derivado da palavra grega, tá? Que quer dizer pergaminho, papiro ou livro. A palavra Bíblia é um derivado de uma palavra grega que quer dizer, que significa pergaminho, papiro ou livro. Você nunca vai ler a palavra Bíblia no Antigo Testamento. Por quê, irmão Fabiano? Porque o Antigo Testamento está escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. Não existia os gregos no Antigo Testamento, tá? Então, só no Novo Testamento que já existia os gregos. Então, o Primeiro Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento está escrito em aramaico e hebraico. É por isso que a palavra Bíblia não encontra. Você vai encontrar a palavra papiro, pergaminho ou livro, tá bom? Só para ficar aí. Então a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens, aproximadamente 1600 anos. A Bíblia essa levou 1600 anos para ser escrita. 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Lembra que toda vez que Moisés só escreve quando ele sobe no monte e vai falar com Deus? Então ele foi inspirado por Deus para escrever no livro, tá bom? Vamos lá então. E no verso 8 a gente vai ver ali, Deus manda no capítulo 24 ele fazer um sacrifício de pacto. É o primeiro sacrifício agora aqui que vai acontecer
para cobrir com o sangue o pecado do povo. Lembra? O sangue de Cristo tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro, do animal, ele cobre, para que a ira de Deus não se acenda. Então, até aqui nesse sacrifício, o povo teria que ficar de longe, o povo não podia tocar no cume do monte, não podia estar no mesmo ambiente que Deus estaria, mesmo Deus estando quilômetros longe, eles não podiam estar na mesma terra, porque eles morreriam por causa do seu pecado. Agora não, agora ele faz um sacrifício, que é um pacto de redenção. Por isso que o livro de Êxodo fala sobre a redenção do homem, enquanto o livro de Gênesis conta a queda do homem. Então aqui agora, através desse sacrifício, desse pacto, o homem vai ter redenção, de cobertura pelo sangue, né? Então o sangue, né? O sangue aspergido aqui, nesse sacrifício, desse pacto aqui, não foi em cima de todo o povo, tá? Aqui, porque são 3 milhões de pessoas, como é que ia derramar esse sangue sobre todo o povo? Não, então veio os líderes, representante de cada tribo, veio até a frente, e Moisés então derramou o sangue sobre cada líder, tá? Ali então simbolizava que o sangue estava coberto. Então a partir dali eles podem dizer que eles viram Deus, né? Não que eles viram literal Deus, mas eles viram a glória de Deus, puderam sim se achegar a Deus e não morreram, puderam agora tocar no monte, puderam agora, não que eles subiram até lá, mas eles podiam chegar mais perto e não morrer, podiam tocar e não morrer, tá? No 12 a 14 a gente viu que o Senhor chama Moisés para uma conversa, depois do sacrifício do pacto da redenção, pelo sacrifício estava feito, e o povo pode se aproximar junto ao lugar onde Deus se manifestava. Não estamos falando que eles viam aos olhos nus, né? A Deus, que vimos Deus, né? Não, mas por eles verem a glória de Deus no mesmo ambiente, e eles agora não morriam, né? Porque o pecado do cordeiro havia sido aspergido e havia cobrido seus pecados. Aí já no versículo 12 e 14, então, a gente também vai ver que Moisés é chamado por Deus para dar os 10 mandamentos, e ele fala: vem comigo, você e Josué. Então quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele não vai sozinho, ele sobe com Josué por ordem de Deus. Só que é um detalhe que Josué ali, ele não entra na nuvem de glória, ele acompanha Moisés, mas ele não entra, ele fica afastado. No verso 15 ao 18, Moisés se achega ao Senhor e ele esperou a nuvem de glória descer. Então Josué não entra na nuvem, somente Moisés. E aí Moisés fica ali 40 dias e o Senhor sustenta Moisés por 40 dias. Então Josué se achega, lembra? Por que Josué pode subir agora? Porque Josué participou do pacto, fez o sacrifício. O sangue provavelmente foi sobre a cabeça dele, porque ele era um dos líderes. Lembra que ele liderou a guerra lá contra Amaleque? Então, provavelmente o sangue foi despejado por ele. Então, por causa disso, ele também subiu agora o monte, só que ele não se achegou. Então, a Bíblia vai dizer que Moisés esperou, a nuvem desce e Moisés espera. Quer dizer que a nuvem veio primeiro, Deus veio depois e Deus chama. Aí Moisés é que entra na nuvem, Josué não. Se Josué não tivesse feito parte do pacto ali, se eles não tivessem feito aquele sacrifício, no tocar na ponta do Monte Sinai, já morreria, né? Mas não, agora graças ao sacrifício ele pôde subir e esperar lá, tá? Então o que eu posso aprender aqui? E mais uma vez Deus aparece lá no monte, lá derramando a sua glória, derramando seus trovões, e provavelmente o povo lá na sua tenda olhou para cima e viu aquela escuridão, aquilo tudo acontecendo. Só que dessa vez o povo não morre. Por quê? Porque o povo fez o sacrifício. Então o povo agora está assistindo. Então por 40 dias Moisés fica lá. Detalhe, o povo achava que Moisés ia subir e já ia descer, mas ao contrário, ficou lá 40 dias, tá? E o que eu posso extrair agora desses 3 capítulos para mim, né? Vamos extrair aqui dos 3 capítulos, né? Porque eu já falei alguma coisa sobre o 20 lá na live. Primeira coisa, né? E única: Deus é um ser de relacionamento. Mesmo sendo onisciente, ele já sabia o que o povo ia fazer. Ele sabia que a demora de Moisés lá nos 40 dias ia dar problema, mas mesmo assim ele prefere confiar no povo e dar chance ao povo, porque deu um poder de escolha: ou o povo se corrompe ou não se corrompe. Então Deus é um Deus de relacionamento. Da mesma forma
que ele não desistiu do povo no deserto, ele não desistiu do povo ali no monte. Quando o povo disse, Moisés, fala tu e não nós, para que a gente não morrer, Deus ainda não desistiu do povo. Da mesma forma, Cristo não desistiu de nós quando se deu na cruz. Cristo também não desiste da cruz por causa de mim e você, porque certamente Cristo também é onisciente, e Ele saberia quantas vezes que mesmo Ele morrendo por mim, por você na cruz, mesmo Ele sofrendo tudo aquilo, pelo Fabiano, pelo João, pela Suzana, por tantos outros aí, mesmo Ele, nós ainda o negaríamos. Não de palavras, mas às vezes de atitude. Às vezes eu troco um culto por uma novela, às vezes eu troco uma Santa Ceia por um aniversário de 15 anos. Às vezes eu troco uma reunião da igreja por reunião de amigos que não são crentes. Então eu nego com atitude. Às vezes eu troco Jesus pelo futebol. Ou seja, Jesus morreu na cruz por mim, Ele deu a vida, mas eu troco as minhas atitudes. Mas mesmo assim, Ele não me nega. Mesmo assim, Ele não desiste de mim. Ainda que eu me desvie do caminho do Senhor, Ele não desiste. Ele sempre vai estar falando através de uma letra, de uma mensagem atrás de um vidro de um carro, do para-choque de um caminhão, através de uma música no rádio, através de uma mensagem pelo WhatsApp. Deus sempre arruma uma forma de querer se manifestar aos seus. Tá bom, irmãos? Então, se Deus não desiste de nós, por que nós deveríamos desistir dele? Deus abençoe a tua vida. Esses foram então os comentários aí dos livros da lei. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Obrigado por estar conosco.